conversar hoje com os irmãos. O tema da nossa mensagem hoje é também uma resposta a um outro filme que está passando por aí. O filme diz, não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas o tema da mensagem hoje é: o meu passado não me condena mais. Deu uma alteradinha lá. O meu passado não me condena mais. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro, na carta aos Efésios. E eu gostaria, todos que têm Bíblia, abram-na, fique marcado, mesmo que a gente vá para outro versículo, coloque o dedo ali, pegue uma caneta, vá fazendo o círculo em torno de algumas palavras que eu vou destacá-las. Mas antes, vamos orar? Quero que você coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, de coração, cantamos, louvamos, adoramos, de coração ofertamos, mas agora, Senhor, eu quero também de coração te pedir que o Senhor nos fale. Eu quero te pedir que tu tragas uma palavra para o meu coração, para o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, e que todos nós saiamos daqui alimentados. Em nome de Jesus, não permita que o inimigo das nossas almas roube a nossa atenção, roube a tua palavra, tira porventura qualquer tipo de cansaço, tristeza, preocupação, dor, enfermidade, e agora sim o Espírito Santo de Deus traga para nós a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém. A carta aos Efésios, ela é linda e ela é rica, e eu desafio vocês, embora alguns já estejam fazendo a leitura anual da Bíblia, tem uma sequência. Se porventura alguém não estiver fazendo essa sequência, eu desafio você a ler essa semana a carta aos Efésios, mas leia com uma canetinha na mão, para ir grifando e ali assinalando alguns ensinos que são muito profundos. Nesta carta, Paulo desperta a igreja para o mundo espiritual, e usa uma linguagem que desperta em nós um interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas sobrenaturais. E é interessante que no capítulo 2, você pode ir para o capítulo 2, os versos de 1 a 3, falam do nosso passado. Capítulo 2, versos de 1 a 3, falam do nosso passado, e no versículo 1, ele começa lembrando-nos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, que nós estávamos condenados. Vamos ler juntos, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É preciso entender, queridos, que esta morte não é aquela que nos leva para o cemitério, não é dessa morte física. Continua vivo fisicamente, mas morto nos seus pecados, morto espiritualmente. Continua vivo fisicamente, mas morto no pecado, e morto no pecado pode até ser uma pessoa boa, pode ser um bom pai, pode ser até um bom filho, uma boa esposa, pode até ser responsável e até ter uma vida moral aprovada e até fazer bem para os outros, mas espiritualmente está morto. O texto está falando que o homem sem Cristo está morto para Deus. Não é a morte física, é a morte espiritual. E o morto para Deus é incapaz de amar a Deus, de compreender as coisas espirituais, de fazer alguma coisa que agrade a Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, não tem alegria de relacionar-se com Deus, está vivo fisicamente, conforme eu disse, pode até ser uma boa pessoa, fazer bem para outros também,
mas no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, está quebrado, está morto, não tem intimidade, não tem comunhão com Deus. Agora, o pior de tudo, queridos, é que o pecado não é simplesmente uma escolha do ser humano, nenhuma doença que alguns têm, outros não. O pecado é um estado em que o homem se encontra, é a sua condição natural desde a sua gestação. Nós nascemos mortos. Nascemos mortos, mortos nos nossos pecados, porque todos nascem com a natureza pecaminosa. Agora, diante disso, é interessante que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele afirma, ele diz assim, que o homem natural não está doente, mas morto. Ele não precisa de restauração, precisa de ressurreição na vida. Por isso, queridos, antes de uma pessoa buscar santificação, antes de uma pessoa buscar uma vida bonita diante de Deus, antes de acertar a sua vida no sentido de deixar algum pecado, algum vício, na realidade, ela precisa nascer em Cristo Jesus. É a partir deste nascimento que nós buscamos uma vida de santificação. Então, em primeiro lugar, ele diz que estávamos mortos. Em segundo lugar, fala que nós éramos desobedientes. Verso 2 diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vemos aqui, queridos, 3 coisas que conduzem o homem à desobediência. Em primeiro lugar, é o mundo, é o sistema que pressiona as pessoas a viverem como ele. Então nós falamos agora há pouco daquela novela, e nós vemos que é uma tentativa, mais do que uma tentativa, é um empenho desesperado do mundo de fazer com que todos pensem como o mundo pensa, de agir como o mundo age, de tentar fazer mesmo a cabeça. E muitos acabam caindo nessa e entendendo as coisas do mundo como natural. É interessante que em Tiago afirmou que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4 diz assim: não compreendeis, pode mais um por favor, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, como cristãos, nós não podemos andar conforme todo mundo anda, agir conforme todo mundo age, falar conforme todo mundo fala, porque o nosso padrão, o nosso estilo não é o mundo. E quando nós tentamos também agradar as coisas deste mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. É uma questão de opção. Ou nós andamos no padrão de Deus, ou andamos no padrão do mundo. Sabe aquela história? Todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo se veste assim, todo mundo. Isto não serve para nós, porque o padrão do mundo não é o nosso padrão. E quem tenta andar com o pé no reino de Deus e o outro obedecendo ou seguindo o mundo, a Bíblia diz que não dá para agradar 2 senhores.
Ou nós agradamos a um, ou agradamos a outro. E nós não queremos agradar o mundo, porque em agradando o mundo, tornamos-nos inimigos de Deus. E nós queremos ser amigos de Deus. Segundo, é o diabo. Você vê aí no texto que nós lemos. Segundo o príncipe da potestade, que é o diabo. É ele que leva os homens à desobediência. Desde o jardim do Éden, o diabo tem tentado levar pessoas a desobedecerem a Deus. Não tem nada demais. Não, nada a ver. Uma vez só. E começa com toda aquela conversa e vai tentando, e ele não desiste. Ele está sempre empenhado em fazer a nossa cabeça, em fazer com que nós desobedeçamos a Deus. E em terceiro lugar, a Bíblia nesse texto está falando da carne. A carne refere-se à natureza caída, que deseja controlar-nos, conduzir-nos à desobediência. Nosso espírito deseja seguir a Deus, mas a carne combate, luta contra o espírito, e nós vamos ter que decidir: ou é a carne que manda em nós, os desejos carnais, ou são os desejos espirituais. E em Cristo Jesus, nós somos espirituais, e nós não podemos deixar que a carne manda em nós, mas é o Espírito de Deus. Ou a carne domina, ou o Espírito de Deus nos domina. O homem não convertido, ele vive para agradar a vontade da carne, os desejos do seu pensamento. Deu vontade de fazer? Não se reprima. Faça o que o seu coração deseja. Faça o que você tem vontade de fazer. E nós sabemos que não é assim, porque o nosso coração, ele é corrupto por natureza. Nós não podemos seguir todos os desejos do nosso coração, porque muitas vezes o desejo do nosso coração tira-nos do desejo de Deus. Todas as áreas da nossa vida, elas foram influenciadas pelo pecado, desde a razão, a emoção, a vontade. Então nós não podemos ouvir simplesmente o nosso coração, é perigoso. Nós não fazemos a vontade nossa, a vontade da nossa carne, o nosso próprio desejo, mas precisamos fazer a vontade de Deus. Muito bem, esse era o nosso passado. A partir do versículo 4 de Efésios 2, você estava com o dedinho marcando lá, volte lá então para Efésios. Capítulo 2, a partir do versículo 4, fala do nosso presente, e há um contraste entre o que éramos por natureza e o que somos hoje. Por causa da natureza do pecado, estávamos mortos, mas em Cristo Jesus estamos vivos. É interessante porque fisicamente nós nascemos vivos e depois morremos. Espiritualmente nascemos mortos e depois em Cristo nós vivemos. Se antes estávamos mortos, agora somos ressuscitados para uma nova vida. Para que sejamos o que somos hoje, houve a necessidade de acontecimentos importantíssimos no reino dos céus. Versos de 4 a 6, vamos ler então. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em os nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Eu quero destacar aqui 4 palavras importantes para a nossa vida espiritual. A primeira está no versículo 4 e fala de misericórdia. O que é misericórdia? Aqueles que já fizeram os primeiros passos já aprenderam. Misericórdia é aquilo que nós merecemos e Deus não nos dá. Ou seja, por causa dos nossos pecados, nós merecíamos a morte, a perdição, o castigo, o inferno. Mas por causa da misericórdia de Deus, Ele não nos dá. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos de 22 a 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam a cada manhã. Então, se não fosse a misericórdia do Senhor, pobres de nós, por causa dos nossos pecados, nós estaríamos sendo castigados e destinados à perdição. Mas por causa da misericórdia, Ele não dá o que nós merecíamos. A segunda palavra você pode grifar aí também, é amor. É amor. É o amor de Deus por nós que conduziu-nos de volta a Ele. Fomos criados por Deus para estarmos em comunhão constante com Ele. Os nossos pais, Adão e Eva, pecaram. Por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, todos nós nascemos em pecado. Mas por causa do amor que Deus tem para conosco, Ele veio nos buscar e nos levar de volta para junto a Ele, nos dar vida novamente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou a tal ponto que quando estávamos mortos, separados, Ele se fez homem, veio até nós e pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. E por causa desse amor, nós voltamos à vida abundante e à vida eterna. A terceira palavra é graça. Graça. Pode grifar aí na sua Bíblia também, no texto que nós lemos. É graça. E o que é graça? Aqueles que fizeram os primeiros passos. Graça é o que Deus nos dá, apesar de não merecermos. Misericórdia, merecíamos o castigo e Deus não nos deu. Graça, nós não merecemos a salvação, não merecemos a vida eterna, não merecemos os presentes de Deus, mas pela sua graça Ele nos dá. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É interessante que em inglês é a mesma palavra, tanto para dom como para presente, gift. É um presente que Deus nos dá. Às vezes a gente fica assim: eu sou salvo em Cristo Jesus, quando morrer eu vou para o céu. As pessoas falam: que presunção, olha, ele se acha. Quem é ele para se achar? Não é uma questão de presunção, não é uma questão de que eu mereço, é graça, é um presente que Deus nos dá, sem que mereçamos, é um presente de graça, é um presente grátis, porque se não fosse grátis não seria presente, não é? Então é um presente, Deus nos dá, pela sua graça. Então quando eu falo que eu vou para o céu, que eu sou salvo, não entra nenhum mérito da minha parte, é mérito de Deus, é Deus em Cristo Jesus, pagou o preço dos meus pecados,
e por Cristo Jesus, pela graça, nós somos salvos. Muito bem. Cada palavrinha aqui daria para a gente fazer uma mensagem inteira, né? Mas você está grifando aí, e lá na célula você vai poder conversar um pouco mais sobre esses assuntos. E eu quero ir para a quarta palavra, o quarto assunto que está aí também no texto, no versículo 6. Diz assim: nos fez assentar nos lugares celestiais. É interessante que só nesta carta Paulo usou várias vezes essa mesma expressão. Vamos dar uma passeada nessas citações de Paulo. Primeiro, volte um pouquinho lá no capítulo 1 de Efésios, versos 20 e 21. Diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quem ele fez assentar-se à direita no lugar celestial? Jesus Cristo. Então, nos lugares celestiais é o lugar onde Jesus está, à destra de Deus Pai. É desse lugar que Jesus vê tudo o que se passa conosco. Desse lugar celestial que ele consegue ver cada um de nós, saber o nosso nome, onde moramos, o que fazemos e o que necessitamos. É um lugar, o lugar celestial é o lugar onde Jesus está. Aí o segundo texto é esse que nós lemos, capítulo 2 de Efésios, versículo 6. Diz assim: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nos lugares celestiais é o nosso lugar, é junto com Cristo. Eu acho que esse glória a Deus pode ser melhor. Nos lugares celestiais é o nosso lugar, juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais. O nosso pé está aqui na terra, mas o nosso coração no céu, nas coisas celestiais, em Cristo Jesus. Então preste atenção, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração como nosso único e suficiente Salvador, Ele passa a estar conosco o tempo todo, e o tempo todo nós estamos com Ele. Jesus entra no nosso coração, Ele está nos lugares celestiais, então nós estamos também nos lugares celestiais, com Cristo Jesus. Nós nunca estamos sozinhos, não somos cidadãos deste reino, somos cidadãos dos céus. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós precisamos entender isto, queridos, porque muitas vezes a gente tem a tendência de agir conforme todo mundo age, de pensar conforme todo mundo pensa, e de sofrer conforme todo mundo sofre, e de tentar resolver os problemas conforme todo mundo resolve. A nossa situação é outra, é nos lugares celestiais. Estar nos lugares celestiais significa estar na presença de Deus.
Em momentos difíceis, nós devemos nos lembrar que o nosso lugar é junto com Cristo. Por isso que mesmo que a gente passe por dificuldades, a gente não enfrenta na raça, na força, na nossa capacidade. Nós precisamos aprender a reconhecer que estamos assentados nos lugares celestiais, estamos juntos com Cristo, e é em Cristo que nós procuramos ajuda, e é a Cristo que nós recorremos nos lugares celestiais. Às vezes a gente se esquece disso, e a gente fica reclamando desta vida, deste mundo e de todas as coisas. Nós precisamos voltar os nossos olhos, o nosso coração, o nosso pensamento para o lugar em que nós somos colocados por Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Não significa que a gente não está nem aí com este mundo, não. Nós estamos aqui, precisamos viver aqui, sofremos também as consequências daqui, só que tem o seguinte: nós temos um lugar com Cristo e Cristo tem um lugar em nós. É com Ele que nós resolvemos as paradas deste mundo. Terceiro lugar, Efésios capítulo 1, volte lá para o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Regiões celestiais é o lugar onde estão as bênçãos que nós precisamos. Deus tem tudo que precisamos. Às vezes, quando sentimos falta de alguma coisa, a gente sai pedindo para um, pede ajuda para um, pede ajuda para outro, e às vezes a gente passa cada constrangimento que a gente pede e não nos atende bem, nem nos responde, viram as costas para nós. Quando nós aprendemos sobre as regiões celestiais e que lá estão as bênçãos que nós precisamos, o que nós fazemos quando nós precisamos de alguma coisa? Nós corremos para o lugar celestial, nós corremos para as regiões celestiais, nós vamos para Deus, nós vamos para Cristo, porque lá tem tudo que nós precisamos e muito mais. Quantas vezes, né, a gente fica reclamando, e corre daqui, e pede ajuda ali, e a gente esquece. É muito comum, às vezes, alguém vem compartilhar comigo alguma necessidade, alguma dificuldade, e eu falo: você já levou isso a Cristo? Já levou a Deus? Bom, sim, não, quer dizer, é a primeira coisa que nós devemos fazer. Precisa de bênção? Você está precisando de uma bênção? Vá às regiões celestiais em oração, porque lá tem tudo o que nós precisamos. Você crê nisso? Diga amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem forte. É isto, queridos. Em quarto lugar, Efésios capítulo 3, versículo 10. Quarta vez que Paulo menciona esse termo só na carta aos Efésios. Efésios 3, 10. Diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades, onde? Nos lugares celestiais. Então, nos lugares celestiais, no lugar celestial é o lugar de sabedoria. É interessante quando você vê no versículo 8, Paulo se acha o menor de todos, ele diz que ele é o menor de todos, e no versículo 10, parece até ele ao mesmo tempo que ele se acha o menor de todos, no versículo 10 ele diz que é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida nos lugares celestiais. Isso quer dizer, queridos, que a verdadeira sabedoria não vem dos estudos, e sim dos lugares celestiais de Jesus. Dos estudos vem cultura, sabedoria vem dos lugares celestiais.
Você pode ver uma pessoa muito culta, estudada, preparada, mas que não tem sabedoria para conduzir a sua vida. Mas você pode encontrar uma pessoa simples, sem cultura, mas se tem Jesus, se conhece os lugares celestiais, é uma pessoa sábia nas suas decisões, sábia nos seus conselhos. Não estou indo contra, em absoluto, aos estudos. Estude bastante, torne-se uma pessoa culta, mas o que nos dá sabedoria, a sabedoria nós encontramos nos lugares celestiais. Então, preste atenção no que eu vou dizer, queridos. Nós que temos Cristo Jesus, e que da morte viemos para a vida, precisamos ser sábios. Não podemos de jeito nenhum fazer negócios descabeçados. Olha, faz cada negócio, olha só, como que pode fazer? Não pode fazer casamento errado, não pode fazer escolhas erradas. Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque nós podemos chegar nos lugares celestiais e lá estão todas as sabedorias que nós precisamos. Não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma escolha, nenhuma opção, sem antes ir para os lugares celestiais, consultar a Deus, pedir sabedoria de Deus, direção de Deus, orientação de Deus. É muito fácil a gente errar hoje, porque tem tantas propagandas que nos conduz a fazermos e agirmos de maneira errada. Mostra o céu, quando na realidade é um inferno. Quantas propagandas, como seria a melhor coisa para a gente fazer, e não é. Quem tem Jesus no coração, vai nos lugares celestiais, consulta a Deus e pergunta: é do Senhor? É por aqui? Como que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Isso é no palavreado, é no trato com as pessoas, é nos negócios, é no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos aprender a sermos sábios, e a sabedoria está nos lugares celestiais, e nós precisamos aprender a ir lá constantemente. O conhecimento de Deus, ele supera qualquer formação humana. O homem sem Cristo vê e sente as coisas apenas da ótica terrena, faz seus cálculos, pede conselho para outras pessoas, estuda, analisa, mas o cristão verdadeiro, ele vive acima das coisas terrenas, ele vai para os lugares celestiais, e dos lugares celestiais ele pode ver tudo de uma forma diferente e tomar decisões sábias. Que Deus abençoe cada um de vocês, e que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas que aprendamos a ir para os lugares celestiais. Eu creio que amanhã mesmo muitos de vocês vão ter que tomar decisões. Não tome decisão por si mesmo, vá aos lugares celestiais, porque ali está a fonte de toda sabedoria. Então, em cada situação da nossa vida, nós podemos e precisamos ir aos lugares celestiais, pedir orientação de Deus, e quando nós entramos nos lugares celestiais, nós podemos visualizar os caminhos da forma que Deus tem planejado, da forma que Deus tem traçado, e Deus tem sempre o melhor para mim e o melhor para você. É do lugar celestial que nós vemos o que Deus tem para nós. Então, conforme eu disse, o cristão precisa aprender a estar com o pé na terra e a cabeça no céu. Amém? Quinto e último versículo que Paulo fala sobre os lugares celestiais, Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Os lugares celestiais é onde acontecem as batalhas espirituais. É nas alturas, nos lugares celestiais que acontecem as batalhas espirituais. Os dominadores, os principados e potestades do ar, citados no texto, são demônios que tentam dominar pessoas e situações. Há uma guerra que muitas vezes nós não vemos, mas que está acontecendo no reino espiritual, que está acontecendo nas regiões celestes. Deus querendo nos conquistar, Deus querendo nos dominar, Deus querendo nos dirigir, e o diabo querendo tirar-nos das mãos e dos caminhos de Deus. Há uma guerra espiritual disputando a nossa vida. Muitas das nossas lutas não podem ser vencidas no plano terreno e humano, são nas regiões celestes. Às vezes a gente quer lutar aqui com algum problema e querer resolver aqui do nosso jeito, da nossa maneira. É problema de ordem espiritual, e nós precisamos, como espirituais, discernir quando se trata de um problema, de uma luta, de uma guerra espiritual, e batalhar nas regiões celestes. Em 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 4, diz assim: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Então, quando alguém vem com sofisma, com conversa mole, querendo nos enganar, levar para caminhos que não são de Deus, nós temos o discernimento espiritual nos lugares celestiais, e nós falamos em nome de Jesus, está amarrado, em nome de Jesus está impedido, em nome de Jesus eu repreendo esse ataque sobre a minha vida, em nome de Jesus não aceito o domínio dessa situação sobre a minha vida. É diante de Deus, nas regiões celestes. Nós precisamos aprender mais sobre batalha espiritual. A nossa luta, queridos, muitas vezes é lá em cima. Às vezes a gente quer brigar com pessoas que estão nos prejudicando, nos entristecendo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a pessoa. Nós vamos lá diante de Deus, diante de Deus. Eu tenho dito isso tanto para esposas como para maridos. Às vezes ficam brigando entre si. Vai diante de Deus, nas regiões celestes. Enquanto a mulher está dormindo, bota a mãozinha na cabeça dela: Senhor Deus, tem misericórdia e muda essa jararaca. Tem misericórdia e muda esse temperamento. Tem misericórdia, Senhor. Enquanto o maridão está dormindo, você coloca a mão na cabeça dele, e ele dormindo, você ora: Senhor, tem misericórdia e muda esse leão. Foi boazinha, hein? E eu ia dizer outro animalzinho, mas tudo bem. Muda, Senhor, muda esse homem, muda o seu temperamento, muda o seu caráter, muda o seu jeito de ser. É diante de Deus, e eu creio que Deus pode mudar situações, Deus pode mudar circunstâncias, Deus pode mudar pessoas. Nós não mudamos ninguém. Às vezes briga com o marido, briga com a mulher, briga com o chefe, você tem que mudar, você tem que mudar. Nós não mudamos, e eu vou dizer, a gente é tão ruim, que quando a gente percebe que alguém está querendo nos mudar, é daí que a gente bate o pé. Mas quando a gente vai diante de Deus nas regiões celestes, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Ele faz até o leão, já que a Deise falou leão, foi boazinha, virar um cordeirinho. Deus faz isso. Deus faz isso com o chefe. Está com problema com o seu chefe? Não briga com ele. Vá nas regiões celestes. Está com problema com o seu vizinho? Não brigue com o vizinho. Vai nas regiões celestes.
Queridos, eu teria tantos testemunhos para dar. Nas regiões celestes, guerra espiritual, a gente pensa que é só aquela, quando tem alguém demoniado e vai lá e sai em nome de Jesus e tal, também, mas muitos problemas nas nossas vidas nós percebemos nitidamente, discernir, é problema de ordem espiritual, e problema de ordem espiritual nós resolvemos nas regiões celestes. Aprenda isso, queridos. Vai ser muito mais fácil, ao invés de você brigar com o marido, brigar com a esposa, brigar, sabe? E não adianta você ficar também repreendendo, falando que você está com o diabo no corpo, é daí que fica, né? Você está agindo assim porque você... Não. Muitas das coisas é entre nós e Deus, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor está vendo, aquele meu chefe hoje veio demoniado. Você não vai chegar para o chefe e falar, seu chefe, o senhor está endemoniado. Você fala que está endemoniado, ele fala, e você está no olho da rua. Mas você vai lá e ora, Senhor Deus, é nas regiões celestes. Queridos, eu sei que você já sabia disso, mas sabe o que acontece? A gente sabe disso, mas muitas vezes a gente não pratica. Eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia, você lembrasse disso. Você vai parar de brigar com a situação, com as circunstâncias, com as pessoas, e você vai aprender a ir nas regiões celestes, e você vai ver que dá muito mais resultado. Aprenda isso em nome de Jesus. E eu quero terminar dizendo assim: no passado nós estávamos mortos. Quem não tem ainda Cristo Jesus no seu coração como único e suficiente Salvador, continua morto, desobediente, longe de Deus, condenado ao inferno, debaixo da ira de Deus. É dura esta palavra. Mas eu quero dizer o seguinte: se a sua situação, se esta é a sua condição, você precisa urgentemente correr para Jesus, entregar a sua vida para Jesus, convidar Jesus para entrar no seu coração. Eu disse, pode ser boa pessoa, pode ser um bom marido, pode ser um bom pai, mas espiritualmente está desligado de Deus, está morto espiritualmente, e a única maneira de voltar a viver em Deus é através de Cristo Jesus. E é preciso que a gente declare isto, é preciso que a gente diga. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca confessa. Pode ser que aqui tenha alguém que goste de Jesus, que gosta de Deus, mas que ainda não tenha confessado: Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, eu reconheço que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, e eu quero convidar Jesus para entrar no meu coração. Quando você faz essa declaração e essa oração de verdade e com fé, na hora muda o seu coração, você passa de morto para vivo, nasce em Cristo Jesus. Vocês entenderam bem isso? Digam amém. Então eu quero convidar você para curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu quero que você ore. E se há porventura alguém aqui que ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus, convidado Jesus para vir morar no seu coração, eu quero desafiar você a fazer essa decisão o mais rápido possível. Hoje, agora, dizer: eu reconheço que eu sou um pecador, e por causa dos meus pecados eu estava destinado à morte, à perdição, mas eu reconheço que Jesus Cristo é o Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz para perdoar os meus pecados, e eu quero nesta noite reconhecer Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e convidar Jesus para entrar no meu coração.
Se você não tenha feito esta oração, essa entrega ainda, eu quero convidar você para orar assim: Senhor Deus, eu quero a vida abundante e a vida eterna. Eu não quero mais estar morto. Eu quero em Cristo ser ressuscitado nesta noite. Eu quero convidar Jesus para entrar no meu coração e quero sair daqui vivo em Cristo Jesus, herdeiro das promessas de Deus para aqueles que têm Cristo Jesus. Eu convido Jesus para entrar no meu coração e entrego a minha vida para Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados.